Seu funcionário não sabe o que ele está fazendo, é culpa sua que não ensinou. É igual uma criança que nunca pegou nada na vida. Se você não ensina seu filho como ele deve tomar banho, você acha que ele vai aprender sozinho? Você tem que ensinar cultura organizacional para o seu funcionário. Como ele vai entender o que tem que fazer na sua empresa. E aí você vai começar a ganhar dinheiro. Se você tem uma empresa e você precisa entender um pouquinho de cultura organizacional, está deixando dinheiro na mesa. A aula vai ser rápida, mas vai ser muito valorosa. Meu nome é Carlos Delarrey, seja muito bem-vindo a essa aula fechada. Nós vamos estar falando hoje sobre cultura organizacional. É uma coisa que você precisa entender para a sua empresa poder prosperar. As pessoas não entendem a importância disso. Sabe por quê? Quando você começa uma empresa, normalmente você não faz uma escola de empreendedorismo. Ninguém te ensina os caminhos para fazer isso. Você começa porque você tem uma habilidade e vai fazendo conforme vai acontecendo as coisas. Não é por aí que acontece? Mas olha só, quando você entende que você está deixando muito dinheiro na mesa porque você não entende como administrar a sua empresa, como fazer a gestão de pessoas e como a cultura é um pilar essencial para que isso aconteça, você entende que se você não entender o que é cultura organizacional, você vai estar perdendo dinheiro escorrendo pela sua mão. E a cultura, ela é o único, presta atenção no que eu vou falar para você, a cultura é o único item da sua empresa que é incopiável. As pessoas podem copiar suas receitas no seu restaurante, seu produto, podem copiar seu uniforme, pode copiar a sua carteira de clientes, mas ela não pode copiar a sua cultura. Você vai ver que as maiores empresas têm suas culturas muito fortes. Uma cultura forte deixa dinheiro dentro da empresa. E se você não entender isso, está te custando muito caro. Vamos lá, olha só, você já enfrentou algum problema de equipe? Você sente que as pessoas não entendem os valores da empresa e às vezes te deixa chateado porque você queria que ela fizesse diferente as coisas? Isso tudo tem a ver com a cultura. Método didático e fácil para você entender. Primeiro você tem que entender o que é cultura. Cultura é um conjunto de valores e crenças que norteiam o comportamento dentro da sua empresa. Então, cultura nada mais é do que os valores e as crenças que você tem, seus funcionários têm e norteiam como eles se comportam dentro da sua empresa. E se você não entende isso, eles podem estar se comportando de uma maneira totalmente errada. Vou contar uma história para vocês aqui. Eu tenho uma cultura dentro da Ticomia Formaturas e também do Delarrey, que é: eu faço com você, mas eu não faço por você. Ou seja, se você precisa da minha ajuda, eu tô aqui, eu vou te ajudar, nós vamos fazer isso junto, mas eu não vou ficar trabalhando por você o resto da minha vida. E eu tinha um funcionário que ele ficou comigo durante 4 anos trabalhando e ele tinha a cultura totalmente diferente desse compromisso. Quando ele precisava de alguém, ele vinha pedir ajuda, todo mundo vinha, eu ajudava, mas quando as pessoas precisavam da ajuda dele, ele nunca estava presente. Ele sempre queria que as pessoas fizessem as coisas por ele. E eu fui chamando a atenção dele, eu errei, eu estou contando o meu erro para vocês. Eu perdi muito dinheiro, eu perdi clientes, eu perdi bons funcionários que saíram porque não aguentaram trabalhar com esse cara. E eu apostava nele, acreditava que ele podia mudar. E quando eu entendi que não muda porque a crença dele não era alinhada com os meus valores, eu entendi que a cultura dentro da minha empresa estava errada e quem tinha que sair era esse cara. Mesmo sendo uma pessoa boa, produzindo dentro da empresa, mas o valor dele não estava alinhado. Sabe quando você está na sua casa? Quando você está na sua casa, você tem um hábito de comer domingo com a família, sentado na mesa? Você tem esse hábito? Esse hábito, ele é a cultura da sua família, como ela... E tá certo ou tá errado comer meio-dia, 1 hora com a família toda? Eu tenho uma amiga, que é muito amiga, muito próxima, e eles almoçam domingo 6 horas da tarde. Eu vou na casa dela, eu quase fico louco. Chego lá, começo a olhar no relógio, vai dando meio-dia, meio-dia e meio, ninguém tá nem mexendo nas panelas. Me dá uma aflição, porque minha família come todo junto meio-dia, 1 hora da tarde. Chega na casa dela, vai almoçar domingo 5h30, 6 horas da tarde. E aí, quem tá certo? Nós aqui na minha casa ou lá na casa dela? Quem você acha que tá certo? Não tem certo e errado, porque isso é a cultura, é o conjunto de crença e valor dessa família. E se a sua empresa não tem as crenças claras, se você não consegue colocar isso de forma clara para o seu funcionário, você não está transmitindo um valor. Eu vou contar uma outra coisa para vocês sobre cultura que aconteceu na minha empresa em 2017. Em 2017, eu fui para a Europa, eu viajei até a Inglaterra e eu vi aquele produto MAC, que as mulheres usam, batom e tal. E elas falavam assim, ó, para cada MAC que você comprar, nós vamos plantar uma árvore no mundo. Eu achei lindo aquilo. Filas e filas de pessoas comprando. Eu falei, cara, vou fazer o seguinte, vou colocar isso na minha empresa. Nós criamos o selo verde lá no Delarrey. Para cada casamento fechado, nós vamos estar plantando uma árvore no mundo. Fizemos um vídeo, fiz uma campanha de lançamento, mostrei para todos os funcionários,
todo mundo vibrou com aquilo, mas sabe o que aconteceu? Não deu certo. A gente manteve isso durante um ano, mais ou menos, e depois acabamos esquecendo, perdemos as contagens. Mas por que não deu certo? Isso era uma coisa tão legal e tão valorosa. Não deu certo porque essa cultura não estava dentro do meu coração. Se isso não faz parte do que você realmente acredita, isso não transborda na sua equipe. Você não vai conseguir transbordar para que ela seja verdadeira, genuína. E você precisa que as pessoas entendam o comportamento que ela tem que ter, a crença que ela tem que ter lá dentro, para que ela possa trabalhar da melhor maneira possível. Um erro comum é você achar que a cultura e o conjunto de valores pode estar só escrito na parede. É muito comum você ir em alguns lugares e ver lá missão, visão e valor, mas as pessoas não sabem qual é a missão, visão e valor. Esse é um erro comum, um erro grotesco. Você achar que palavras escritas no papel vão mudar a tua empresa. Você tem que entender que você não pode ignorar. As pessoas vão perguntar por que a sua equipe não performa bem. As pessoas vão perguntar por que a sua equipe não faz um bom operacional. Aí, quando você entender que é porque a sua equipe não entendeu os valores que você tem, você não dá liberdade para que ela possa crescer. Mas assim, os 3 frameworks, 3 Cs da cultura que você tem que ter dentro da sua mente. Cultura forte, comportamento, beleza? E comunicação. Primeiro ponto, na sua empresa, você tem claro na sua mente a missão, a visão e os valores da sua empresa? Qual que é a missão da sua empresa? A missão do Delarey, por exemplo, realizar sonhos, momentos únicos através de eventos, onde nós vamos superar a expectativa do nosso cliente em todos os pontos que ele imaginar. Essa é a nossa missão. Todo cliente que vem para realizar um casamento, que a nossa empresa realiza casamentos, quer realizar um sonho. Todo cliente que vem fazer uma formatura está realizando um sonho. E aí a gente faz isso através dos nossos eventos, superando as expectativas dele. E quais são os valores? Os valores nossos têm que ser claro. O meu funcionário tem que entender isso, que nosso valor é ter respeito ao cliente. Nosso valor é ética e transparência. Isso dentro do Delarey. Vou falar agora a cultura da minha empresa que chama Legasus, onde eu cuido de empresários, onde nós temos ali a nossa imersão que vai acontecer aqui em Maringá em junho. Vamos colocar mais de 150 empresários numa sala, ficar sexta, sábado e domingo trabalhando para que eles possam ser melhor. Qual é a missão hoje da Legasus? Capacitar homens e mulheres capazes, tementes a Deus, que aborrecem a avareza e vão entregar o seu melhor. Qual é o nosso valor? Nosso valor é entregar criatividade. Nosso valor é entregar seriedade. Nós temos que entender isso, porque precisa entender um pouco da comunicação. Cultura, ela transborda. Então, o primeiro C do framework, cultura. Qual que é o seu propósito? Qual que é o erro comum desse primeiro C? Você cria valores que não são aplicáveis. Como é que você vai pedir para o seu funcionário ser uma pessoa ética se você não é ético? Como é que você vai pedir para o seu funcionário ser uma pessoa transparente se você não é transparente? Como é que você vai pedir para o cara respeitar o seu cliente se você não respeita o seu cliente? Você não pode fazer isso. O CNPJ é ditado pelo CPF. Um erro comum é você criar valor genérico, muito abrangente. Ai, vamos amar a todos. Ai, vamos realizar tudo o que eles querem. Não é assim. Nós realizamos sonhos através de eventos. Você começa a ser mais específico. Não seja tão aberto. Senta. Sabe, a gente negligencia querer criar valor. Isso é muito importante. Esses valores, eles são inegociáveis. Você perde dinheiro, mas não troca os seus valores. E a galera que vai caminhar com você, vai trabalhar por você. Vai entender que a sua empresa funciona assim. Olha que louco isso, cara. Eu fico doido. Porque quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu não posso ter pessoas perto de mim que não acreditam no que eu acredito. Elas têm que acreditar no que a nossa empresa acredita. Nós estamos aqui para mudar o mundo. Segundo C, cultura em comportamento. Esse é bem interessante. A liderança, ela tem que produzir exemplos. Os comportamentos ditam isso. Eu não posso falar que eu acredito em inovação e eu não trazer o meu comportamento de uma pessoa inovadora. Eu não posso falar que, olha que lindo, eu faço com você, mas não faço por você, só que eu só quero que as pessoas me ajudem, eu não ajudo um funcionário meu. Eu sempre tento aqui dentro da empresa, se eu vejo alguém levando algo, às vezes eu estou ali, eu passando, eu vejo a pessoa arrastando algo e eu passo direto. Não, eu vou lá, eu pego, eu ajudo ela a carregar, porque ela entende que isso faz parte da nossa cultura aqui dentro. Isso transborda em toda a liderança dos meus funcionários. Eu tenho uma funcionária, que ela é uma chefe de cozinha lá no meu buffet, que ela sai mais cedo. Mas por que ela sai mais cedo que as outras pessoas? Porque ela chega uma hora mais cedo. Isso foi alinhado. E
Por que isso foi alinhado? Porque ela sabe que eu não gosto de pessoas que chegam atrasadas. Na nossa empresa, a gente é pontual. Ah, mas um entra às 8, o outro entra às 9. Tudo bem, foi combinado com ele. Ele é pontual às 9 e quem tem que entrar às 8 é pontual às 8. Quem entra às 9 sai às 8 da noite. Quem entra às 8 sai às 6 da tarde, por exemplo. O Johnny tá aqui, tá filmando a gente. O Johnny ele chega sempre 9, 9 e meia. Só que agora são 7 horas da noite, ele tá trabalhando. E quem chegou às 8 já saiu. Você entende que o combinado não é caro? Então, as pessoas que têm o seu horário, elas cumprem o seu horário. O dever delas é chegar no horário. Quando eu chego para as reuniões que eu marco com elas, eu também chego no horário. Então, o seu comportamento, ela atravessa pela liderança. A sua liderança tem que exemplificar o comportamento que ele quer. Traduzir em valores e ações concretas, não só da boca para fora. Estabeleça uma cultura forte. Líderes falam sobre cultura, mas não vivem sobre cultura. O erro muito comum do comportamento, segundo C, a pessoa fala que respeita o cliente. Só que daí, quando o cliente sai de perto, ela xinga o cliente. Ela não está respeitando o cliente, cara. Ai, esses caras aqui, esses nojentos estão aqui no meu restaurante, na hora de ir embora. Então, se você fala algo dessa forma, você está indo contra a cultura da empresa. A cultura é inegociável. Se você, por exemplo, é uma pessoa cristã e ama a Deus e vai na igreja, vai domingo, e aí lá na igreja o pastor fala assim, olha, você tem que honrar sua esposa, honrar pai e mãe, porque isso faz parte. E aí você chega lá, pô, e não ama. E você chega lá e não honra. Você está só verbalizando, você não está vivendo. O seu comportamento dita isso. Escrever aqui também, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, no nosso Zoom. Comprometimento. Meu problema é comprometimento. Olha só, a pergunta é, comprometimento com quem? Com quem que você é comprometido? E como transformar isso na cultura? Seus funcionários têm que entender, se você é uma pessoa comprometida com a empresa, com os funcionários, com o pessoal que está trabalhando com eles, beleza. Então todo mundo, quem não tiver aliado com isso, tem que sair fora. Manda embora. Se a pessoa não está alinhada com o seu comprometimento, com a sua visão, manda embora. É o meu melhor vendedor, manda embora. Ele está estragando a sua equipe. Seu comprometimento é com os seus clientes, você entrega sempre 100%, faz de tudo para entregar no prazo, para honrá-los. Os seus funcionários têm que ver isso a partir de você e honrar o comprometimento. A pessoa tem que entender que se ela não faz parte daquilo, ela tem que sair. Então, primeiro, cultura forte. Segundo, comportamento. Ditam a cultura. Terceiro, framework, para eu andar aqui, que eu vou dar mais 15 minutinhos de aula só. Tô derramando em vocês aqui para que vocês possam realmente prosperar. Comunicação. Cara, esse é um ponto importante dentro da empresa. Olha só. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai refletindo. Você vai contratar uma pessoa e essa pessoa vai trabalhar dentro de uma floricultura, beleza? Ele vai ser o atendente da floricultura. E você chama o cara, conversa, ele entende de flor, ele conhece flor, sabe tudo, ele estudou. A mãe dele é bióloga. E aí você fala, então você vai atender aqui, beleza? O cara tá ótimo. E você sai, deixa o cara lá para quando chegar um cliente. O cliente chega na floricultura e ele fala assim, olha, eu queria comprar uma caixa de bombons para mandar no Dia dos Namorados, junto com um ramalhete de flor. Aí o cara fala, olha, tá tudo bem, as flores a gente tem aqui, vou ver o preço. E aí ele vende ali o seu ramalhete de flor. Quando você volta e pergunta pro cara, ele fala assim, ele queria comprar esses buquês de flor aqui para dar pra namorada com uma caixa de bombons. Aí ele, que legal, você vendeu, e vendeu uma caixa de bombom? Você fala, não sabia que tinha bombom. Se você não faz uma coisa chamada onboarding, coloca o cara dentro da sua empresa, nas primeiras semanas que ele está trabalhando com você, o erro para ele estar errando é seu, é você que está errando. Porque se você não explica o que ele tem que fazer, como é que você quer que ele faça? Ah, mas é simples. Para ele trabalhar aqui na floricultura, ele só tinha que vender, entendeu? A floricultura não é dele, é sua. Então você tem que explicar para a pessoa o que ela tem que fazer. A cultura de comunicação, você tem que falar todos os dias para essa pessoa o que ela precisa fazer. E ela vai entender dessa forma como ela pode trabalhar no seu dia a dia. Eu não tenho tempo para fazer onboard, eu tenho 5 empresas. Você sabe como eu faço? Eu gravo vídeos. Por quê? Sempre quando a pessoa entra, ela vai entrar no setor de vendas aqui, vai começar a trabalhar para mim. Então eu falo, olha, você vai entrar aqui, eu falo, você vai coletar o briefing com o cliente, vai caminhar para essa segunda reunião, vai apresentar o projeto, vai estruturar, vai caminhar para essa terceira reunião, vai trazer o projeto para aprovação, vai caminhar para essa reunião e vai vender o projeto. Aqui está a sua margem e ali eu ensino ele. Resumidamente, esse vídeo tem 40 minutos. A pessoa, antes de começar a trabalhar, ela tem que assistir o vídeo. Eu preciso do funcionário, porém acredito que ele precisa mais de mim. Porém é difícil fazer ele entender o que precisa para prosperar. Criatura, você não precisa fazer seu funcionário prosperar. Isso não é função sua. Isso é dele.
ele, você tem que fazer ele entender como a sua empresa trabalha e você vai prosperar. E quando ele vê você prosperando, ele vai ter que identificar quais são os valores que você fez para prosperar, para que ele possa fazer a mesma coisa. Para que você quer fazer o funcionário prosperar? Os meus funcionários são prósperos e eu vou na casa deles. Uma delas agora comprou um apartamento. Gente, lindo. Eu entrei no apartamento dela, ela me convidou. Eu falei, olha, que Deus te abençoe, que lindo. Uma outra comprou um carro novo. Eu falei, nossa, que carro maravilhoso, é isso aí mesmo, tá certo. Só que você não tem que tomar decisão por ela, entende? É o seguinte, escreveu aqui, ó. Eu tento me comunicar, mas as pessoas sempre querem mordomia. Querido, quem quer mordomia é gato gordo. Pega essa chave aqui, ó, instala isso aí. Ó o Pablo Marçal descendo. Eu não engordo gato gordo. O cara não quer trabalhar, é rua. O cara não quer prospectar, é rua. Ele vai ser promovido ao mercado, a CLT. Promovido ao mercado de trabalho. Se a pessoa não quer trabalhar, você tem que demitir e contratar outra. Ah, mas ela não quer, demita, contrata outra, até você achar alguém que queira trabalhar. Aqui hoje, para ajudar o pessoal no operacional, passaram 6 pessoas de novembro até agora. Hoje quem está trabalhando é meu filho. Está com 17 para 18 anos, vai aprender ali embaixo, no operacional, vai trabalhar, vai aprender até eu contratar outra pessoa. Demita, não engorda gato gordo, você está passando raiva. Sabe o que vai acontecer? Foca aqui em mim, ó. Aula de saúde para você. Vai aumentar seu cortisol, você vai ficar nervoso, estressado, gordo, não vai curtir a sua família e o cara não tá nem aí para você. E eu vou falar aqui o último seu. O erro comum é achar que essa cultura fortalece sozinha. Eu vou dar uma cultura para vocês. Ó. Dentro da minha empresa eu tenho a Quarta Verde. A Quarta Verde, aqui a gente faz a comida pra galera, mas na Quarta Verde é só comida saudável, porque a gente precisa melhorar. Eu estou num jejum hoje, eu estou há 5 dias só tomando água. Benção de Deus, está aqui, ó, água, sem nada de alimento sólido. Todo mundo que está aqui sabe, e eu não obrigo ninguém a fazer, mas todo mundo está entendendo que se você quer, se eu preciso falar para eles que eles têm que cuidar da sua saúde, eu tenho que cuidar da minha saúde. Como é que eu vou ficar enorme, gordo aqui, passando mal? Vou ficar com a pressão alta, totalmente estressado. Esse lugar vai ser estressado, gordo, parado também, pô. Então, se você não cuidar de você, não transbordar esses valores, as pessoas não entendem. Então, olha só. Eu quero que vocês façam esse exercício comigo aqui, ó. Pega papel e caneta e você vai escrever o seguinte. Para que a sua empresa existe? Para que ela existe? E aí, qual é o propósito dela? Por que ela existe? Ela existe para te dar dinheiro? Isso não é propósito, está errado. O que você faz? Para que a sua empresa existe? Depois você vai escrever no papel assim, ó. Como ela faz para existir assim? O que ela tem que fazer para ela ser isso aqui? E depois você vai escrever 5 valores. Eu não quero 6, eu não quero 7, eu não quero 2. Eu quero 5 valores que você acredita. Ser ético, senso de dono é um valor. Todo mundo aqui dentro sabe quanto eu ganho. Todo mundo aqui sabe. Todo mundo aqui sabe que eu peço para economizar o meu dinheiro. Eu falo, economiza meu dinheiro. E todo mundo aqui tem senso de dono. Ó, tá vendo essa arandela aqui em cima? Não sei se estão vendo aqui em cima, linda, maravilhosa. O Johnny que comprou. Ele que buscou, ele que comprou. Não sei nem quanto ele pagou nela. Na verdade eu sei que eu perguntei agora, né? Que eu achei tão linda. Senso de dono. Eu dei carta branca para ele comprar. A arandela ele pagou R$150. Tá aqui em cima, que nós estamos construindo essa sala. Semana que vem vai estar pronta já. Ele comprou os quadros, ele tá montando. Eu dei para ele senso de dono, eu dei carta branca. Cara, ele podia falar, quer saber? Eu vou gastar, comprar essa arandela cara. Mas ele sabe que não é isso, é valor. É o meu dinheiro. Se ele cuida do meu dinheiro, ele cuida do dinheiro dele, porque precisa ter para pagar ele. Senso de dono é algo que você tem que implantar. Isso é um valor da minha empresa, mas será que é da sua? Então você vai escrever 5 valores que você precisa ter e vai ter isso claro. Mas, gente, tem que ser valor que você acredita. Lembra que eu contei a história para vocês, que eu coloquei um valor lá, que eu ia cuidar do meio ambiente? Não é que eu não acredite nisso, mas não está entre meus 5 principais valores. Cuidar do meio ambiente me faz parte como pessoa, mas não parte da minha empresa. Agora eu vou te ensinar de forma prática para você acelerar isso. Cultura e valor é pilar fundamental. Os maiores players do mundo têm uma cultura forte. As pessoas querem trabalhar nas empresas que têm cultura forte. As pessoas querem fazer parte disso. Vamos lá. Em junho, lá no mês 6, eu vou estar dando uma aula, uma imersão de 3 dias presencial aqui em Maringá. Vou fazer um diagnóstico completo da cultura da sua empresa. Vou te ensinar uma metodologia passo a passo para você implantar e funcionar. E cultura é todos os dias. Cultura é todos os dias e sempre precisa ser colocado. Olha só, dias 20, 21 e 22 de junho vai ter a imersão Legacy, vai acontecer aqui em Maringá.
para restrita funcionários que querem sair do operacional, ter uma empresa sem caos. E a minha promessa para você é que vai aumentar o seu faturamento e vai aumentar o seu tempo livre com a sua família. E você vai viver mais e melhor. Presta atenção nisso, hein? Promessa pesada para você. Isso vai acontecer aqui. Galera, um resuminho rápido aqui, para que a gente possa terminar. Resuminho rápido. Cultura organizacional não pode ser algo abstrato, algo que você acha bonito, algo que você viu no outro e faz. Cultura tem que ser um reflexo do que você acredita. Respira e tenha domínio próprio, controle emocional. Entenda o que você quer que a sua empresa faça e faça eles acreditarem nisso. Segundo ponto, os 3 Cs da cultura. Cultura, comportamento e comunicação. Implante o seu comportamento, o que você acredita dentro da forma que você faz e como você vai comunicar isso. Faça um bom onboard. Explique para a pessoa na contratação que você precisa que ela tenha esses valores dentro da empresa. Você precisa que ela entenda que você é um cara pontual e quer que elas sejam pontuais. Que você entenda que eu faço com você, mas eu não faço por você. Eu te ajudo, mas eu não vou ficar trabalhando por você no seu lugar. Então aqui todo mundo se ajuda. Se você não ajuda as pessoas, você não vai ser bem-vindo aqui dentro. Entenda isso. E aí você vai ser uma pessoa melhor, um empresário melhor. Para que a gente possa terminar. Empresas com cultura fortes, elas têm equipes mais produtivas e mais alinhadas. Empresas que sabem a sua cultura forte, as pessoas começam a fazer sem que você faça. Vou dar um exemplo aqui, ó. O Luiz, ele falou que ele está trabalhando agora com pizza. Ele vai nos eventos e leva pizza. Eu tenho certeza que ele faz com a maior excelência possível. E quando alguém for entregar esse produto, ele tem 2 festas, ele vai estar em uma, ele coloca um funcionário na outra. Esse funcionário tem que fazer exatamente o que o Luiz disse que é certo fazer. Se ele respeita o cliente, e o Luiz fala assim, ó, um dos meus valores é respeitar o meu cliente da nossa pizzaria, e quando o meu funcionário vai entregar essa pizza na mesa, ele vai fazer da melhor maneira possível e não como de mau grado. Galera, essa pequena aula, semana que vem eu vou falar de vendas e aí o bicho pega. Porque a hora que eu entrar nas vendas, eu vou te ensinar a vender para botar dinheiro dentro da sua empresa. Você vai unir a cultura organizacional e as vendas, você vai ver que isso é poderosíssimo. Beleza? E lembre-se, faça o seu dever de casa. Para que a sua empresa existe? É o propósito dela. Escreva como ela vai fazer para honrar esse propósito e os valores que você acredita. Beleza? E a última frase agora que vai ficar na sua mente, porque toda vez eu vou falar isso aqui. Covardes não começam, fracos não terminam, mas incansáveis jamais param. Seja um incansável na sua vida. Beleza? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus.